Então vamos lá, vamos começar então o nosso estudo desse material, desse livro, né? Deixa eu contar para vocês a história desse livro. Então, todos ou a maioria já sabe, né? Que há alguns anos atrás, mais ou menos há uns 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar, né, na ideia de montar um método de treinamento que fosse acessível para as pessoas que não fossem budistas, que não fossem para o mosteiro, um método para treinar a atenção plena e desenvolver a meditação. Então, esse método culminou aí no método Sati e ele foi implementado em 2017 em vários órgãos do governo e foi acompanhado por uma equipe médica e psicológica, né? Especificamente no TRE, no Tribunal Eleitoral de Minas Gerais. E lá então, durante os 3 meses onde ele foi implementado como piloto, né? Foram 3 meses de avaliação. Então, o método Sati trouxe um resultado incrível, né? No que toca à redução do sofrimento mental. Foi detectada uma redução de 75% do sofrimento mental após 3 meses de prática. Muito bem. E aí, para sustentar, para dar para as pessoas mais base teórica, então eu pensei em montar esse material, que é o que nós vamos estudar, esse livro digital chamado Fundamentos da Meditação e da Atenção Plena, ok? Então eu acho que é um bom material que vai servir de base aí, sólida, confiável, para que vocês possam aprofundar no conhecimento da meditação, tá? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e aí nós vamos então começar a estudar esse material. Vamos ver então. Todos estão vendo a minha tela, ok? Certo? Bacana. Então agora nós vamos lá para o nosso material. Então essa é a capa inicial, Fundamentos da Meditação e da Atenção Plena, né? E aqui no sumário, para ter uma visão geral, né? Tem uma parte introdutória, que é essa aqui, ó, né? Logo após, eu grifei 3 capítulos, 3 partes seguintes, né? Parte 2, 3 e 4. Observação da realidade, compreensão de causas e efeitos e ação consciente. Por que eu grifei logo de cara no índice essas 3 partes? Observação da realidade. Opa, voltando para cá. Observação da realidade. Vocês estão vendo minha tela ou estão vendo o livro? Alguém? Vocês estão vendo o que aí? Estou vendo a tela. A Todo minha... mundo. Não, a minha tela ou a tela normal? A tela normal. Não estou vendo a tela do livro, não. Ok. Tá. Mas vocês estavam vendo a do livro, não é isso? Não, dos contatos. Contatos? Vocês não viram a tela dos livros, não? Na introdução? Sim, aí saiu. Sim, é porque eu voltei para cá. É isso mesmo. Tá? Ok. Então tá certinho. Então, beleza. Então, por que eu grifei logo de cara aquelas 3 partes do livro? Observação da realidade, compreensão de causas e efeitos e ação consciente. Porque são as 3 partes que sustentam o nosso método de treinamento. Lembrem sempre desse tripé: observação consciente ou observação não reativa. É a mesma coisa, hein? Observação consciente ou observação não reativa.
compreensão de causas e efeitos e ação lúcida. A lógica é a seguinte, me acompanhe por favor. A lógica é a seguinte: se eu não consigo observar a realidade, tanto externa quanto a minha própria realidade interna, se eu não consigo observar a realidade com clareza, eu não vejo, ok? Se eu não vejo, eu não compreendo. Se eu não compreendo, eu não consigo agir com lucidez e com clareza. Isso é muito claro, né? Ao contrário, se eu consigo observar o que está acontecendo, se eu consigo flagrar a realidade que está rolando na minha frente com clareza, e para observar com clareza tem que ser uma observação não reativa. E o que é uma observação não reativa? É uma observação isenta de impulsos emocionais, de reatividade límbica. Nós vamos voltar muito nesse ponto da reatividade límbica. Então, uma observação lúcida é uma observação não reativa, é uma observação clara, é uma observação com menos contaminação de impulso límbico emocional, ok? Então, se eu consigo observar com clareza o que está rolando na realidade, eu consigo compreender. Compreender o quê? A causa e o efeito. Consigo compreender a cadeia de causação dos acontecimentos, cadeia de causação da realidade. Se eu consigo observar com clareza, eu consigo compreender a relação de causa e efeito. Ah, isso está provocando aquilo. Ou a ausência disso está provocando a ausência daquilo. E assim por diante. Então, se eu observo com clareza, eu compreendo a relação causal. E se eu compreendo a relação causal, eu posso fazer o quê? Eu posso intervir com lucidez. Eu posso agir com lucidez. Quando esse método foi criado, o SAT, esse tripé, essa base foi pensada propositalmente para servir de sustentação para o treinamento. Então, durante todo o treinamento no método SAT, o participante ele desenvolve a observação não reativa, a compreensão da causação e a forma mais adequada de intervir, de agir numa situação. Ok? Então, esse tripé ele vai acompanhar o nosso estudo. Observação não reativa, compreensão de causa e efeito e ação lúcida. E quanto mais ação lúcida acontece, mais observação clara acontece, mais compreensão clara acontece. Percebem que é um ciclo? Percebem isso? Ok? Pessoal, quem quiser abrir a câmera, eu agradeço, viu? Estamos aqui na pandemia, então quanto mais contato humano, melhor, né? Quem quiser abrir o vídeo aí e se mostrar, se apresentar, enfim, agradeço porque aí torna mais humano, tá? Legal, tem uma mãozinha aqui, tem um bate-papo aqui, deixa eu ver. Boa noite, Ana Luísa. Ok, então tá, então vou compartilhar o material com vocês e vamos então seguir no nosso estudo. Vocês estão vendo então agora a minha tela. Então, por isso eu marquei, né, esses três momentos aqui, ó, são importantes, tá? Muito bem. O material didático que foi organizado, ele faz parte, aqui tem um aviso, ó, que ele faz parte do método, então ele é a base conceitual relativa aos conteúdos vivenciais propostos. Eu grifei isso aqui, por que eu grifei? Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu grifei aqui porque eu quero frisar a importância de que a compreensão conceitual é legal, é importante, é necessária para que você saiba melhor o que você está fazendo. Mas se você ficar só na compreensão intelectual, só na compreensão
teórica, isso não vai engrossar o caldo do feijão. Né? A gente tem até um ditado no Zen que é: palavras não cozinham o arroz. Ou seja, conceitos não vão transformar a sua ação na realidade. Então, o que é necessário que você entenda? Que essa base conceitual vai ser muito útil para quem está praticando. Praticando o quê? Pelo menos a meditação diária. Né? Ah, Gustavo, eu não fiz o treinamento no método Sati. Tranquilo. Mas se você está praticando a sua meditação diária, tá legal. Agora, se ficar só na teoria, aí é meio que como, assim, é como ir num restaurante com fome, né? E aí você vai tentar matar a sua fome lendo o cardápio, né? Sabendo o que cada prato é feito. Ah, o purê tem batata, o arroz está cozido, mas isso é só ideia, conceito, isso não vai matar a fome. Então, a gente sugere fortemente que todos pratiquem a meditação, pelo menos a meditação sentada, tá? Para acompanhar e para vivenciar todas essas transformações. Ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma questão? Muito bem. Então, se não há dúvidas, vamos continuar. Vamos lá. Então tá. Como eu prometi, nós vamos sim passar página por página do material. Previamente eu grifei algumas coisas aqui, eu quero discutir com vocês. Então aqui no começo, ele apresenta o que é atenção plena Sati. Ele já começa falando assim, olha, Sati é um termo sânscrito que vem de um verbo que é smriti. Smriti significa lembrança de si. Mas não é qualquer lembrança de si. Não, é a lembrança de si no presente. A lembrança consciente de retornar ao presente. E por isso, a atenção plena é uma energia intencional que nos traz de volta ao momento presente. Esse fato, não quero. Esse fato da intencionalidade também vai ser muito explorado no nosso, vamos chamar de mini curso, vamos? Acho que fica bom, né? Mas vamos lá, deixa eu voltar para vocês aqui. Maia, abaixa, tá saindo aqui. Não pode ter som aí. Eu mutei aqui o meu microfone, mas já voltou. Muito bem. Atenção plena. Primeira grande característica. Tem que ser intencional. Não há desenvolvimento de atenção sem intenção. Escreveram isso? Anotaram? Guardaram isso? Não há desenvolvimento de atenção sem intenção. Não tem jeito. E digo mais, né? Isso, aliás, nem eu que digo. Isso está no Majjhima Nikaya, que são os discursos do Buda. O Buda, em um discurso, ele afirma claramente: para aquele que não dispõe de atenção, é impossível alcançar estados meditativos. Então, se você voltar, fica assim, olha: intenção, atenção, meditação. Isso quebra já de cara essa lógica, não é nem lógica, né? Mas esse preconceito, que eu não sei nem de onde surgiu, de que a meditação é uma coisa natural, de que você vai olhar para a flor do campo e vai entrar em nirvana. É claro que é um estado contemplativo,
É claro que observar o pôr do sol na natureza, te induz a uma contemplação. E a contemplação por si tem uma base meditativa, tem. Mas, se não houver uma intencionalidade, não brota a atenção. E sendo a atenção aquela parcela de energia que nós vamos recrutar para fincar o pé no presente, então olha só que louco. Para você ocupar o presente, é preciso de intencionalidade para gerar essa energia ancoradora. Ficou claro, pessoal? Eu sou físico, de formação, e vocês verão que em muitos momentos eu vou recorrer a uma descrição energética. Não a energia mística, a energia sutil, não, a energia mesmo, a energia de sustentação, energia como combustível. Eu vou recorrer muito a essa abordagem energética no nosso estudo da prática. Então você já deve ter entendido a esse momento que meditar é sustentar, é estabelecer um estado energético de presença, recrutando uma energia, um combustível para isso que se chama atenção plena. Tá claro isso, pessoal? Alguém discorda? Quer fazer um protesto aqui? Quer queimar pneu assim? Pode ficar à vontade, tá? Se alguém estiver incomodado com alguma coisa, pode falar. Mas eu acho que isso é um consenso, né? Se você pratica, se você tem a experiência direta desse estado de sustentação, você naturalmente vai perceber que ele é real. Ele não é uma ideiazinha, sabe? Aquela ideia de fada, de gnomo, de coisa cor-de-rosa, de flor de não sei o quê. Não, a atenção plena é um estado concreto, é um estado energético real. Ok? Bacana? Alguma questão? Alguma dúvida? Muito bem. Caramba, já são 8h22, estou falando demais. Vamos continuar aqui. Voltando para cá. Beleza. Então, a questão da atenção plena encarada como energia intencional faz todo sentido quando nós entendemos da sua intencionalidade, que na verdade é um recrutamento de um estado energético para quê? Para que possamos voltar ao presente, para que possamos ocupar o presente. A ocupação do presente é menos uma ideia e é mais um estado concreto de ser. Ok? Aí aqui embaixo ele fala, né? A gente pode descrever a atenção plena com a frase esteja atento. Só que daqui a pouco eu vou comentar com vocês a minha experiência em relação a essa frase. Esteja atento, né? Bom, mas aqui embaixo também tem outra chave, ó. É mais uma chave do castelo. Com o desenvolvimento da atenção plena, o indivíduo organiza melhor suas relações com a realidade objetiva e subjetiva. Eu quero falar sobre isso aqui demais da conta. Então, vamos lá. Nossa Senhora, agora o trem zangou aqui demais. Eu compartilhei aqui. Vocês viram que legal? Matrix. Compartilhei o compartilhamento. Aí o trem zangou. Mas vamos lá, voltei aqui. Vocês sacaram a jogada? Né? Sacaram a jogada de que quando você dá um comando assim, esteja atento, né? Isso é inútil. Quando eu era professor de física e eu vi os meus colegas professores pedindo atenção
dos alunos na sala de aula, né? Ô, fulano, fica atento, né? Ô, turma, atenção, né? Esse comando verbal de quase nada vale. Você não consegue recrutar a atenção de alguém chamando assim, ô, fica atento. Assim como você não consegue diminuir a ansiedade de alguém dizendo, ô, fica tranquilo. Não tem jeito. E sabe por quê? Porque o comando verbal é posterior à nossa reatividade límbica. Olha que louco. O condicionamento límbico em nós, condicionado, atuante, repetitivo, ele é prévio ao comando verbal, por uma razão muito simples, né? Nós vamos estudar isso aqui também no futuro, tá? Mas rapidinho agora, o nosso cérebro límbico, que não é verbal, ele surgiu antes do neocórtex, que é verbal. Então toda a linguagem, toda a fase verbal da espécie humana, ela se desenvolveu posterior ao límbico. Só que as nossas emoções ficam principalmente no límbico. Então, dar um comando verbal fica no nível do neocórtex. A pessoa sabe que deveria estar atenta. A pessoa sabe que deveria estar menos ansiosa. A pessoa sabe que deveria comer menos, mas não consegue fazer, agir. Por quê? Porque falta uma estrutura, uma sustentação energética. Aí você fala, tcharam! Né? O Buda foi um cara genial. Por quê? Porque ele sacou que, ao invés de dar comando verbal, você tem que retroceder, alcançar o ponto pré-verbal da sua estrutura energética e reorganizar isso. Aí o que ele propõe não é um método verbal de fazer isso, não é um método conceitual. É um método de organização da energia do sujeito pré-verbal, que organiza a relação do sujeito com o mundo, com o objeto. Ok? Se você analisar isso em termos de energia, se eu fosse olhar isso como físico, eu traduziria para vocês como entropia, né? Ah, o que é isso, Gustavo? Essa palavra complicada da termodinâmica, tá? Quem não se lembra, entropia é uma medida da física termodinâmica que mede o nível de desordem de um sistema. Tipo assim, se você entrar no seu quarto e estiver muito bagunçado, você pode afirmar assim, a entropia do meu quarto está elevada, né? Guarda essa para você gastar no boteco, né? Impressionar alguém, né? A entropia da minha casa está muito elevada, né? Você fala difícil. É desorganização. Pois bem, quando a sua organização está legal, quando você organiza o seu sistema, a entropia diminui. Entropia mede, na verdade, é o desperdício de energia. A energia entrópica de um sistema é como se fosse água da torneira indo para o ralo, perdendo. Olha que louco, olha que legal. Eu levei muito tempo para sacar, porque isso não está em nenhum livro escrito, né? Mas eu levei muito tempo para sacar que a pessoa que está em meditação com atenção plena, ela está diminuindo a sua entropia mental. A desorganização mental diminui. E é por isso que ela reorganiza a sua forma de agir na realidade. Então, alguém poderia perguntar, por que eu deveria desenvolver atenção plena? Né? Por quê? Isso não é ensinado na escola, né? Isso não é cultura nossa. Por quê? Aí você responde, porque sem a intencionalidade que gera a atenção e que gera a presença, você estará desorganizado em relação à sua realidade.
Então você tem uma chance imensa de errar na ação, na compreensão, no teu planejamento, e fica patinando, gastando energia à toa. Percebe? Então, a questão do desenvolvimento da atenção plena, ele não é só um luxo para poucos que querem meditar, que querem... Não! É uma necessidade atual em tempos de desorganização individual. A sociedade atual, uma das estratégias é desorganização individual. Olha que legal! Um aspecto da sociologia atual é que os grupos sociais só podem se formar quando os indivíduos estão fragilizados, desorganizados. Isso foi o que eu inventei aqui agora, tá, gente? Então, entendam isso, que quanto mais desorganizados estamos, mais vulneráveis. E quanto mais vulneráveis, mais sofrimento, mais perda de tempo, etc. Ok? Bacana? Até aqui todo mundo está comigo, me acompanhando. Eu peço que vocês corram lado a lado comigo. Nós estamos trotando aqui numa corridinha. Vamos lado a lado para ninguém ficar para trás, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem. Estou vendo aqui alguns companheiros. Muito bem. Então tá. Vamos seguir então. 8h30, daqui a pouquinho eu já passo a palavra para vocês, para que vocês tragam as questões e dúvidas que porventura tenham, né? Qualquer comentário, qualquer pergunta, por mais simples que seja, traga. Não deixa isso ficar acumulando aí, né? Não deixa isso ficar te assombrando no nível inconsciente. Então vamos lá. Compartilhar minha tela, compartilhar áudio, voltamos aqui então para o material. Então, aí ficou claro, né? O que eu quis dizer, né? Pedir atenção com palavra não vai dar em nada. Assim como pedir calma para uma pessoa ansiosa usando palavras é muito ineficaz, né? E nós vamos aprender a forma certa. Quer dizer, nós vamos comentar a forma certa, né? Porque aqui, mais uma vez, nós estamos só estudando esse material didático, né? Esse estudo aqui não vai ter a prática direta dele, né? Porque a prática dele é o próprio método SAT. Muito bem. Mas como podemos desenvolver a atenção plena? Alguém poderia perguntar, né? Legal, eu já entendi que é importante, que é super bacana, mas como é que eu faço isso? Primeira coisa que você tem que entender, ele não esse programa de desenvolvimento não é arbitrário, tá? Isso não foi inventado ontem, não. Isso tem pelo menos 2.500 anos de idade, ok? As raízes da técnica, elas estão lá atrás na prática budista. Deixa eu contar para vocês uma historinha aqui, uma historinha sobre o desenvolvimento do que se chama hoje aí de mindfulness, né? Muitos de vocês já ouviram falar de mindfulness, um movimento, um nome legal em inglês e tal, que foi bacana, surgiu nos anos 70, lá nos Estados Unidos, com um médico, com o Jon Kabat-Zinn, que é um médico, né, que trabalhava naquela época com pacientes em estado mais sensível, estados pós-cirúrgicos ou tratamentos agressivos, né? E o Jon Kabat-Zinn, que era praticante budista, pensou se ele poderia de alguma forma levar aqueles conhecimentos para ajudar os pacientes. Só que ele não podia falar que era budismo porque estava no meio de um hospital nos Estados Unidos. Então não tinha como. Ele criou então um programa que ele chamou de MBSR, em inglês Mindfulness Based Stress Reduction, ou redução do estresse baseado em mindfulness. Mindfulness é atenção plena, tá? É mente presente, mente plena.
E o Jon Kabat-Zinn, ele se baseou no Satipatthana Sutra. O que é isso, Gustavo? Satipatthana Sutra foi o primeiro discurso que o Buda deu sobre atenção plena. Então, o Buda deu um discurso há 2.500 anos chamado Sati, de atenção plena, Satipatthana Sutra, né? Sati é atenção plena, Patana é o desenvolvimento e Sutra é discurso. Muito bem, então daí surgiu nos anos 70 o movimento Mindfulness. E depois que isso chegou no Brasil, tem uns 10 anos no máximo, né? Isso ganhou muito volume. Mas saibam que todos os programas de desenvolvimento de meditação de atenção plena, se forem legítimos, se forem bem estruturados, eles estarão bebendo aonde? Lá na fonte do budismo milenar. Ok? Então a fonte é a meditação, é o treinamento budista. O que se chama hoje de atenção plena ou presentificação do ser é um treinamento, pelo menos, inspirado no treinamento budista, de ocupar o presente, ok? E nesse discurso, no Satipatthana Sutra, que inclusive está em anexo ao material de vocês, a esse livro didático, e que é um texto que eu vou dar as chaves também dele, porque ele tem muitas chaves para ser aberto, né? Não é um texto simplório, mas no Satipatthana Sutra está descrito, né? O Buda já começa descrevendo aonde desenvolver a atenção plena, como desenvolver a atenção plena, e são chamados de os 4 fundamentos da atenção plena, ou seja, os 4 pontos onde nós temos que focar para desenvolver essa atenção plena. Olha que legal. Então você tem um método sistematizado. E quais são os 4 fundamentos da atenção plena, né? Quem pratica comigo aqui no Centro Zen Flor de Lótus já sabe disso, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão ouvindo isso aí pela 100ª vez, né? Então vamos lá. Corpo físico, corpo concreto, é um fundamento para desenvolver a atenção plena. Ou seja, quem anda desconectado com o seu corpo, trombando nas portas, chutando mesas e cadeiras, quem anda desleixado com o seu corpo, está desatento, não está presentificado. Então o corpo é o primeiro fundamento para o desenvolvimento da atenção plena. O segundo fundamento são as sensações que brotam desse corpo. Por sensação, entenda os 5 órgãos sensoriais, né? Que geram a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, as sensações que brotam desse corpo por meio dos 5 órgãos sensoriais. Então, corpo, sensações. Estados mentais. É o terceiro fundamento da atenção plena. Sabe, tem dia que você acorda com um estado mental pacífico. Acorda bem-humorado, ouvindo passarinho, olhando o sol, né? Beijando a florzinha e tudo mais. Mas tem dia que você acorda querendo esganar alguém. Então, seu estado mental está alterado, raivoso, né? A boca está borbulhando de raiva. Então, existem estados mentais que nós experimentamos, ok? Vários, né? Como se fossem telas. Imagine uma tela de cinema, né? Uma tela branca, uma tela vermelha, aí você troca uma tela azul, um pano azul, né? São estados mentais. E o quarto fundamento da atenção plena são os objetos mentais. O que é isso, Gustavo? Qual que é a diferença de estado mental para objeto mental? Objeto mental é tudo aquilo que nasce, que brota dentro de um estado mental.
Objeto mental tem contorno, início, meio e fim. Objeto mental é pensamento, lembrança, ideia, emoção, sentimento, planejamento, tudo que se formula, início, meio e fim, que surge dentro de um estado mental, é um objeto mental. Tipo assim, no dia que você está calminho, tranquilo, tal, né? Aí você, nesse dia, desfrutando de um estado mental apaziguado, um estado mental bacana, você, então, tem uma ideia, por exemplo, de escrever um poema. Aí brota em você a ideia, que já é um objeto mental, de escrever um poema, que é outro objeto mental. Aí você vai então começar a escrever o poema da florzinha cor-de-rosa. Aí você começa, a florzinha cor-de-rosa, que nasce no meio do matagal, é tão legal, e não sei o que lá, né? Eu sou um capial. Aí você vai e criou o poema, né? E aí, quando você criou o poema, você criou um objeto mental também, ok? Mas tudo isso brotou dentro de um estado mental. Eu costumo dizer que os objetos mentais brotam dos estados mentais, assim como as sensações brotam do corpo. O dia que o seu corpo está legal, está relaxado, né? Seu corpo está presente, as suas sensações são afetadas, você muda. Você percebe o mundo diferente. Ok? Então, esses são os 4 fundamentos do desenvolvimento da atenção plena. 4 fundamentos que foram citados no Satipatthana Sutra há 2.500 anos atrás. É claro que a divisão em 4, ela é didática. Eu costumo dizer que isso é como se fosse um tetraedro. Saca? Um tetraedro, uma pirâmide de 4 vértices, 4 lados, né? Então, ela tem 4 lados. Então, ela tem um em cima, um embaixo, outro aqui e outro aqui. Então, eles se comunicam. Então, um fundamento está em conexão com os outros 3. Então, todos se comunicam. Afetar um é afetar todos. Ok? É uma unidade. Legal? Muito bem. Eu estou achando que eu vou parar por aqui, porque já são 8h42. Eu vou abrir agora, então, para as dúvidas, perguntas. Não percam tempo. E vamos lá. Quem vai rolar a bola?